Jenna Ortega, a tigresa branca. Eu fui menino, criado na base do Final Fight. Era bem miliciano. O primeiro chefe é um policial corrupto. Ah, como nós odiamos policiais corruptos. Não aceitaremos policiais corruptos! Wakanda Forever! Porque o tigre branco, né? Pantera Negra, parecido ali. Esses vigilantes não são heróis. Uma palavra não dizem nada. Meu povo! Aguenta, Matheus Barros, sou eu. E que episódio penoso nós temos aqui, hein? Sério, me bate o desespero assistindo esse tipo de história. E não me fez falta nenhuma as ligações com o universo cinematográfico Marvel não terem sido evidenciadas aqui. As noites são bem longas aqui, cara. Bem contra o mal, mal contra o mal, bem contra o bem. Será que Nova York vai sobreviver? Eu disse antes que o episódio 1 e um pouco do 2 ali, de Demolidor Renascido, exalava isso, não era não? Mas agora, nadinha. Aliás, nada de Demolidor, na verdade. Um capítulo para Matthew Murdock, um dos maiores advogados do universo Marvel. Isso é o episódio 3 dessa série. Senhor Murdock, sua testemunha. E como ela é eficiente em mostrar isso. Muito mais do que já tentaram fazer na Netflix, eu acho. Não é raso, não é dividido, não é superficial, não é a metade da vida de um herói sendo mostrada ali. No episódio 1 e 2 era assim, bem claro, né? Existe o herói e existe o advogado. Agora não mais. Esse episódio é definitivamente um dedinho ali, dói pra caramba, né? Na ferida da sociedade, mostrando como a justiça é falha para alguns. Principalmente os menos assistidos, principalmente minorias. Saca só, um latino porto-riquenho que não tinha grana pra ter o próprio lar com a família e que tava comemorando ter juntado um pezinho de meia pra dar entrada no AP. Um homem simples, marginalizado por muitos. Hoje em dia então, que tá tão em evidência o preconceito contra imigrantes nos Estados Unidos, isso se torna ainda maior. Hector Ayala acabou se tornando super atual, mesmo sendo um personagem bastante semelhante ao das HQs, que apareceu pela primeira vez em 1975. Um homem que usa uma máscara para cobrir o rosto. Ele é alguém do povo que sofre com a disparidade de privilégios de classes dominantes, como políticos e milícias policiais também. Era a coisa certa a fazer. Sim, é sobre injustiça. É a polícia corrupta que finge fazer a verdadeira justiça, a da brutalidade, a do desejo de ser superior. O símbolo do justiceiro ali, meu povo, não é à toa não. Aquilo jamais vai ser ou foi um S de esperança como o do Superman. É uma caveira, faca na caveira! Olha a faca! Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque. E a crítica social de Tropa de Elite sempre foi isso. Polícia majoritariamente corrupta, mal treinada e preconceituosa que faz o trabalhador como o Hector sofrer a vida inteira. O Frank Castle é diferente, porque ele, muito mais do que qualquer fardado metido a matador, quer que os errados paguem por isso. Usar a caveira no peito não te torna o justiceiro, principalmente se você comete uma das maiores injustiças que esse UCM já viu. Frank Castle faz de forma errada. E ele sabe que faz de forma errada. Mas ele só sabe fazer desse jeito, do errado. Quando policiais começam a usar esse legado do medo do Frank como símbolo de uma sociedade patriota, nos quadrinhos o Frank refuta. Ele não gosta. Ele caça esses milicianos. Então não, meu povo. Eu não acho que foi ele no final do episódio 3 desse Demolidor Renascido. Mas se preparem que... Frank Castle vem aí, Justiceiro vem aí. E os milicianos tão fudidos. É triste demais ver a história do Hector, não é não? E pensar também, né, meu povo, que ela é a história de tantas pessoas no mundo real, pessoas justas, mas sem grana ou poder para poderem lutar
contra o que acontece. Eu aposto que o juiz Cooper ficaria interessado em saber que você está interferindo em uma investigação policial. Eu acho que quis dizer uma extorsão. É ainda mais lamentável porque o ator Camar de los Reyes faleceu antes mesmo da série estrear, perdendo a luta contra um câncer. A diferença desses pares da sociedade, os do mundo real, pro do universo Marvel, é que esse cara, o Hector, tinha um poder a mais, ele tinha um amuleto místico. Ele podia se transformar no Tigre Branco. Praticamente um super soldado místico. Esse era o seu maior bem. E aí vemos como seria o julgamento de um super-herói que é enquadrado como bandido pela alta sociedade. E é exatamente por isso, por esse tema do episódio 3 ser tão relevante socialmente, que é importantíssimo ainda mais os depoimentos que vão passando da galera mesmo, cidadão que tá ali no meio da rua, feito pela Bibi Uric, que ela tá fazendo desde o episódio 1, uma espécie de documentário. Eu não acho que o Sr. Ayala vai ter um julgamento justo. Sabe por quê? Ele é porto-riquenho. E é na hora de julgar algo tão terrível, tanto no mundo real quanto numa ficção como essa que a gente acompanha em Demolidor, que a gente vê que existe todo tipo de gente. É aquela hora que a gente fala, de onde saiu tanta gente ruim? Elas existem mesmo. Concordam com coisas absurdas, concordam com humilhar, com depredar a imagem de pessoas simplesmente porque eles não gostam de algo naquela pessoa ali. Pessoas boas e ruins surgem nessas horas. Tem as que estão sendo usadas, as que têm consciência de classe, as que não têm, as que simplesmente gostam do mal. Todo tipo. E no meio desse recorte de uma Nova York que poderia ser muito bem uma São Paulo ou um Brasil, por vários motivos e características, temos um político extremista e pseudo-conservador que nós conhecemos de longa data, long time. Wilson Fisk tá só, raspadinha aqui, raspadinha ali, comendo pelas beiradas, esperando a hora certa de fazer o que ele realmente quer. O agora prefeito parece estar perdendo sua própria identidade por todas as derrotas e perdas da série passada, de Echo e até um pouco de Gavião Arqueiro. Ele tenta mudar de estratégia, mas quem viu meu vídeo do episódio passado sabe que eu já dizia, né? O cara não se segura, rapaz. Não é como se alguém pudesse mudar a sua forma de pensar. Minha opinião mudou. Antes eu gostava só de mussarela, agora eu gosto de marguerita de pizza. Não é esse tipo de mudança que precisava acontecer com ele e que ele finge que aconteceu. É algo mais profundo, mais intenso. É o que ele é. É como pedir para o justiceiro começar a raciocinar quando está detonando alguém que considera ruim. Ele não consegue. O Fisk é um animal em sofrimento. Ele tá achando que tá conseguindo burlar a própria essência, que tá mudando a ponto de reconquistar coisas que perdeu, como a própria Vanessa. Mas não vai. O destino desse romance está traçado e é trágico. Eu não quero nunca mais não confiar em você. Nas temporadas passadas da série, ele já tentou ser alguém que não era para conquistar essa mulher. Se mostrou um gentleman, isso, até que ele é com ela, vai. É bem verdade. Mas o vilão tá ali. A Vanessa conhece e gosta. Ela não largou o Fisk quando ela descobriu que na verdade ele era o rei do crime. Ela ficou. E ela gostou. Ela queria mais. Ela é uma mulher ambiciosa. Ela sabe que ser a primeira dama de Nova York é muito diferente de ser a rainha do crime. Não gosto de ver tudo desmoronar. Temos então o Tigre Branco sendo inocentado em um julgamento chulo, mas até imprevisível. E eu digo aqui o Tigre Branco porque foi essa a diferença real. Hector Ayala continuou sendo olhado meio de lado, assim, como alguém inferior em uma sociedade de cidadãos de bem. Era o Tigre Branco. Ele salvou a vida da gente. Quem foi inocentado foi o Tigre Branco, não Hector. Por isso não gerou o efeito desejado, com todo o esforço que o Matt fez. Senhor Ayala, sim ou não? É o vigilante conhecido como Tigre Branco. Objeção, meritíssimo. Sim ou não? De vez em quando, o sistema funciona. Não funcionou e até piorou. Tudo acaba na hora que acontece a morte do Hector. Isso, muito provavelmente, meu povo, vai fazer com que a percepção do advogado Matthew Murdock de que pode viver sem o seu demônio vá por água abaixo. Nosso protagonista apostou
todas as fichas que ele tinha em fazer o bem através da sua profissão. Tanto é que ele jogou com o segredo mais complexo do seu cliente. Ele fez isso mesmo sabendo que, tal qual ele mesmo, acaba sendo meio impossível se livrar do seu demônio interior, seja ele o Demolidor ou o Tigre Branco. Ser o Tigre Branco é mais do que apenas vestir um traje. É quem eu sou. Hector não foi liberto, ele foi o tigre jogado aos leões, e o final parece até óbvio se a gente pensar assim. Já aquele Fisk adormecido consegue enxergar o seu momento de melhorar a popularidade e crescer da forma que quer através da desgraça dos outros. Ele levanta aquela bandeira, né, anti-vigilante, no meio da cidade muito revoltado, esbravejando demais e coisa e tal, fingindo até pra ele mesmo que é pra melhorar a cidade. Ele é anti-vigilante, mas podia ser anti-comunismo, podia ser anti-vacina, podia ser anti-ajuda aos mais pobres, anti-qualquer coisa. O importante para esse tipo de político extremista e que ganha todo mundo através do medo, ele mesmo explicou para Vanessa. Às vezes, a paz tem que ser quebrada. O caos deve reinar. Apenas por um momento, para construir uma ordem mais forte. Independente da forma que é feito, percebam que é o mesmo tipo de discurso, o mesmo método. Ele cria um espantalho, deixa a população alerta e pega os fatos, contextualiza da forma que quer para que aquilo pareça corroborar com o que ele tinha dito antes. É o típico aqui no Ceará, eu não disse, tá vendo aí? Eu avisei, mano. No íntimo ele diz que isso tudo faz parte do que ele está fazendo para tentar ser um novo homem, um bom homem, para pagar pelos seus pecados. Mas é bem óbvio que esse ressentimento vem de tudo que o Demolidor já fez para ele, e não só o Demolidor. No atual momento em que ele está dentro do CM como um todo, todos os heróis já interferiram de alguma forma nos negócios do Fisk. Os heróis urbanos, no caso, vigilantes. É com ele que eu estava preocupado o tempo todo. O rei do crime. O prefeito Fisk joga até mesmo com sua própria percepção dos fatos. Ele distorce, inventa e corrompe o sistema tal qual os extremistas da vida real, para conseguir o controle do seu público através do medo. Esses vigilantes são uma ameaça a qualquer sociedade baseada no Estado de Direito. Na minha humilde opinião, esse caso aí do Tigre Branco e esses movimentos do Fisk são só os primeiros, é só o começo. Eu me lembro bem quando, antes mesmo da série ser gravada, né, esse Demolidor, quando já falavam sobre o Fisk em Gavião Arqueiro, diziam os boatos que internamente na Marvel era planejado que o Fisk, o rei do crime, fosse o Thanos do núcleo urbano. E eu torço demais para que isso seja assim. Para mim também tá nítido que com essas milícias policiais, o Music ainda vem por aí, e tudo mais que ainda pode acontecer nessa temporada, o embate direto, Fisk e Matt, Rei do Crime e Demolidor, ainda vai demorar a acontecer. Não creio que acabe agora. A batalha com o arqui-inimigo do Matt vai ter que esperar, não dá. Ele vai carregar a culpa não só pela morte do Fog Nelson, seu melhor amigo, seu irmão praticamente, como também a de não ter cumprido a promessa para o Hector Ayala, a de ter exposto aquele personagem, aquela figura e deixado toda uma família sem chão. Essa história não acabou com a morte do Tigre Branco. Não era só a esposa e ele. Todos que estavam ao seu redor podem ter outras participações. A gente vive com a minha irmã e a minha sobrinha. Notem que a sobrinha do Hector, pelo pouco tempo de tela que teve, já demonstrou uma profunda admiração pelo tio. Ela provavelmente é a Angela Del Toro, a tigresa branca, que herda o amuleto, os poderes e a missão heróica do tio. Se forem realmente trabalhar ela aqui no UCM através desse Demolidor, acho que seria bem legal, por ela ser muito novinha, colocar em um núcleo tipo do Homem-Aranha, talvez Jovens Vingadores da vida, mas como o Peter lidar com o Rei do Crime é quase uma realidade, acho que casaria legal. Faria sentido com o desenho animado como referência, aquele lá do ano de 2012, que é bem famosinho, Ultimate Spider-Man, e tem a possibilidade do Matt acolher e ajudar essa menina como heroína. Faria sentido. Ele tem essa proximidade nos quadrinhos. Eu só queria agradecer você pela sua confiança em mim e por dividir comigo a história do seu tio e...
O casting pode até não ter se concretizado, mas os rumores de que a Tigresa Branca ia ganhar mais destaque dentro da história já vem de algum tempo, ó. Inclusive, insiders diziam que a Jenna Ortega, a Wandinha Adams, né, famosíssima aí, poderia ser ela. O negócio é esperar. Essa aí eu acho que não é a Wandinha. Acho. Mas... E é isso, povão, vai se criando um clima terrível, diria Galvão Bueno, mas o que não tá terrível é o apoiador desse vídeo aqui. Eu preciso de apoios para continuar fazendo episódio por episódio, e hoje quem tá comigo é o pessoal da Azurro Forneria. Primeiro apoio de episódio aqui desse Demolidor Renascido é dessa pizzaria incrível que tá começando, e meu Deus, que pizza boa, real oficial. Olha, eu como várias pizzas, nem todas tão boas, mas quando é muito boa, eu fico de cara. Esse aqui, massa incrível. Aqui é doce, né? É Nutella com pistache. Tem pedacinhos de pistache crocante e ainda um creme de pistache. Sério? É de outro mundo. É muito bom, muito bom. Azuro parece um nome japonês de algum inimigo do Naruto, mas não é. Italiano. Muito gostosa. E obrigado por estar apoiando esses episódios de Demolidor, de séries da Marvel. Eu gosto bastante de fazer. Preciso do apoio para continuar e preciso que vocês apoiem quem apoia a cultura pop. Dá like nesse vídeo, sim, comenta assim, faz o que tem para fazer, mas também procura eles lá no Instagram. Só segue, depois você pode pedir, se você seguir já é uma coisa muito massa, você me ajuda, ajuda eles e continuamos fazendo essa coisa linda de meu Deus. Show de bola? Vou aqui comer minha pizzazinha doce, ó. Fim de mais um vídeo, foi mais um pra conta e eu espero muito dos próximos episódios. 3 já foram.